Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, mais uma alvorada por aqui nesse momento, 6h04 da manhã, dia 12 de agosto, quarta-feira. E olha, você torcedor rubro-negro, torcedor do Flamengo, você torcedor do Cruzeiro, se você dormiu bem de terça para quarta, de ontem para hoje, você não está torcendo da maneira correta, porque é impossível não estar ansioso, de verdade. Eu dormi mal essa noite, revirando de um lado para o outro, pensando nesse jogo, que é um jogo muito difícil, tanto para o Flamengo quanto para o Cruzeiro. E repito, é um jogo que tem muitos ingredientes envolvidos que vão apimentar ainda mais esse confronto. E é o primeiro confronto em Belo Horizonte, o Flamengo já está lá. E o segundo jogo, obviamente, aqui no Maracanã, na próxima semana. Vou te falar, que ansiedade gostosa! A gente vai falar sobre esse jogo, a provável escalação do Flamengo, e tem também Memphis Depay livre no mercado, e eu tô vendo o torcedor do Flamengo pedir a contratação desse jogador. É isso mesmo, o Memphis Depay não vai renovar mais com o Corinthians, não. Fecha o olho ou abre o olho, José Boto? A gente vai falar sobre isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, será super bem-vinda. Se quiser hypar o vídeo, meu muito obrigado desde já, agradeço. Se quiser dar aquela moral financeira, tem também o Pix aí na descrição. Antes de mais nada, pessoal, quero desejar todo o apoio do mundo aqui aos familiares e aos amigos, a todos os rubro-negros que tinham uma relação muito próxima com o Bodão, que infelizmente nos deixou. Um cara que acompanhava o meu canal, a gente trocava altas ideias sobre o Flamengo, ele era conselheiro do Flamengo, infelizmente acabou nos deixando de uma maneira muito precoce. Ele tinha apenas 50 anos, pelo que me relataram, era um torcedor muito rubro-negro, apaixonado pelo Flamengo, e repito, todo o meu apoio aqui aos familiares, a todos os rubro-negros. O Flamengo prestou homenagem já nas redes sociais, eu tenho certeza que o próximo jogo no Maracanã, o Flamengo também vai prestar um minuto de silêncio em homenagem ao grande Bodão. Que Deus o abrace aí em cima, no céu, e que você se torne mais uma estrelinha rubro-negra aí no céu. Valeu, pessoal? Vamos para cima, mais um dia aqui no canal Vene Casagrande. Vamos lá. Memphis Depay não vai renovar no Corinthians. Rapaz, que olha, vou te falar, tem clube que não tem jeito, né? Mas no fim das contas, brincadeiras à parte, eu acho que o Corinthians tomou a decisão correta. Se de fato foi por conta disso que eles escreveram na nota oficial, que é por conta da saúde financeira, pensando no bem da saúde financeira, eu acho que o Corinthians tomou a decisão correta. Eu sei que muitos corintianos que podem me assistir aqui vão discordar de mim, vão falar: você não pensa no Corinthians, no bem no Corinthians, você é torcedor do Flamengo. Gente, eu penso no melhor para o futebol brasileiro. E se um clube quer entrar nos eixos financeiramente falando, não pode fazer loucuras. Não adianta, não dá, tem que tomar um remedinho amargo. Eu sempre gosto desse exemplo. Quando a gestão Eduardo Bandeira de Mello assumiu, o que a gestão fez? Devolveu Wagner Love ao clube russo, porque não tinha como botar em prática o planejamento financeiro e ter um jogador caro como era o Wagner Love. Memphis Depay no Corinthians é a mesma coisa. Se o discurso nós queremos uma reestruturação financeira, entrar nos eixos financeiramente falando, como é que você vai pagar um cara que custa milhões? Não faz o menor sentido. E aí agora o Memphis Depay está no mercado, inclusive o Memphis até escreveu nas redes sociais, muito decepcionado em ler que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo em vigor para estender meu contrato por mais 2 anos. Essa renovação foi explicitamente acordada pelo presidente, assim como pelo departamento esportivo, jurídico e financeiro. Algumas pessoas decidiram, no entanto, romper esse compromisso. Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube ao longo de todo o processo, mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. Nos próximos dias falarei publicamente, mas fiquem certos de que não deixarei esse comportamento inaceitável sem sanção. Ou seja, ele está querendo dizer que ele vai cobrar na justiça aquilo que o Corinthians o deve. Basicamente, o que o Corinthians ia fazer? O Corinthians tem uma grande dívida com o Memphis Depay. Foi exatamente o que o Flamengo fez com o Petkovic em 2009. A gente bota aqui um contrato com você e, enfim, a gente vai pagando desse jeito aqui, um bem bolado ali. Só que o Corinthians voltou atrás, desistiu
E agora o Memphis Depay promete a justiça. Com o Memphis Depay livre no mercado, estou vendo um grande movimento de torcedores do Flamengo pedindo a contratação de jogador. Com todo respeito, eu sou contra. Fecha o olho, José Boto. Não há necessidade de assumir um jogador tão caro como é o Memphis Depay e nem sei se ele iria agregar tanto no time do Flamengo hoje, ainda mais no estilo de jogo do técnico Leonardo Jardim. Eu sou contra e eu quero saber de vocês. Vocês são a favor mesmo do Flamengo tentar a contratação de Memphis Depay? Eu, particularmente, sou contra. Um jogador que pouco entrega, tem minhas dúvidas em relação à parte física, assim como o Corinthians mesmo, já tendo um jogador, pediu o exame médico para poder renovar contrato com ele. Eu, particularmente, não sou a favor, não. Galera, falando de Flamengo e Cruzeiro, pois essa quarta-feira o bicho vai pegar lá em Belo Horizonte, no Mineirão, ingressos esgotados, Flamengo com desfalques importantes, e o provável time do Flamengo tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal ou Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Bom, eu gostaria de ver o Lucas Paquetá. Eu já falei como que eu montaria meu time aqui. Seria um 4-4-2, com o meu meio de campo Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá e minha dupla de ataque Samuel Lino e Pedro. Eu confesso para vocês que eu estou curioso para ver qual vai ser a postura do Flamengo com o Leonardo Jardim lá no Mineirão. Se vai ser num contra-ataque, se vai tentar ter a posse de bola para, entre aspas, esfriar o estilo de jogo do Cruzeiro, mas conhecendo o Leonardo Jardim nesses 5 meses de Flamengo, eu acho que ele vai ficar no contra-ataque. Vai ter uma postura um pouco mais cautelosa e sair para o contra-ataque. Eu, particularmente, eu tentaria ter a posse de bola. Eu acho que o Felipe Luiz, por exemplo, faria isso. Já o Leonardo Jardim, não. E vocês, o que vocês acham em relação à postura do Flamengo lá dentro do Mineirão? Vocês acham que o Flamengo deveria ficar no contra-ataque, ter mais a bola para poder esfriar o estilo de jogo do Cruzeiro, que o técnico Arthur Jorge, eu particularmente gosto muito do trabalho dele. E a gente sabe que tem muitos ingredientes, né? Gerson do lado de lá, Flamengo cobrando na justiça 42 milhões de reais, Leonardo Jardim do lado de cá, dizendo que ia dar um tempo na carreira. É igual aquela pessoa que termina um namoro e fala assim, não, eu quero ficar sozinho durante muito tempo. Aí 2 meses depois tá lá postando foto com outra pessoa, o amor. Amigo, não tem jeito. O futebol tem dessas coisas. As coisas mudam muito rápido. E eu quero saber de vocês. O que vocês acham dessa provável escalação? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. E como vocês acham que deveria ser a postura do Flamengo dentro do Mineirão? Tamo junto, galera. Eu agora vou matar um pouco da minha ansiedade, fazendo uma aulinha de boxe. Partiu o treino. Os jogos do Flamengo, tá? Informação aí que o Milan segue de olho no Everton Araújo, jogador que interessa à equipe do Milan. O Flamengo não quer vender, mas entende que se for para fazer uma venda, ele é o jogador que tem o maior potencial de venda dentro do Flamengo, pela idade de 23 anos, só faz 24 em fevereiro de 2027. É um jogador jovem, 23 anos e que tem mercado na Europa. Então o Flamengo só vai aceitar negociar o Everton Araújo por valores altíssimos. A gente está falando de 35, 40 milhões de euros. Não menos que isso. O Flamengo não quer negociar o jogador, entende que é um titular praticamente ali, um dos seus 16 titulares ali, aqueles jogadores ali que entram sempre, né? É um volante ali que o Flamengo entende que não deve negociar, até que se negociar ele vai ter que buscar uma reposição, mas então ele é um jogador aí muito bem avaliado pelo Leonardo Jardim, pelo Flamengo, e que interessa ao Milan, tá? Então a gente tem aí um fator, o Everton Araújo segue interessando ao Milan e eles estão avaliando aí se vão ou não fazer uma proposta pelo jogador, mas interessa, mandar olheiro e tudo mais. Então, esse é um ponto. Eles continuam querendo o jogador. O outro ponto importante da gente trazer é a questão do Rafael Leão, tá? Que deve ser negociado pelo Milan. Segundo a mídia italiana, o atacante não está nos planos do Milan e deve ser negociado. Ele recentemente, a ESPN e outros veículos, ele falou que o Flamengo é o clube que ele jogaria no Brasil, elogiou o Flamengo, sempre ouviu falar do Flamengo, na TV sempre acompanhou, além da influência enorme que o Flamengo tem, clube pelo qual tenho muito carinho, muita admiração, já botou camisa do Flamengo, né? A gente sabe que o cara tem aí um carinho gigantesco pelo Flamengo, o Rafael Leão, né? E aí a gente, então, tem essa situação, o Milan interessado no Everton Araújo e o Rafael Leão querendo jogar no Flamengo. Querendo não, né? Tendo esse carinho pelo Flamengo.
A questão é, não sabemos se o jogador, nesse momento, quer vir pro futebol brasileiro. O técnico do Milan, o Rubem Amorim, tem o desejo de reduzir seu elenco, e o atacante português seria uma das escolhas para deixar o time italiano. E os torcedores do Flamengo, óbvio, né? Comentando que gostariam, né? Que adorariam. Último ano de contrato, e ele mesmo não quer renovar, vai acabar na Turquia, na Arábia. Então, o que eu tenho para falar para você é o seguinte: eu consultei uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, que me explicou o seguinte, que um negócio não tem nada a ver com o outro. O Flamengo não vai fazer troca de Everton Araújo por Rafael Leão. Além disso, né, o salário do jogador é altíssimo, é um negócio complicado. Então, o Flamengo até avalia bem o Rafael Leão, óbvio, é um craque, né, joga demais. Mas o Flamengo entende que o salário, o alto salário que recebe, o que vai pedir de luvas, tudo isso, gente, impossibilita, tá? O Flamengo não vê a possibilidade de fazer esse negócio, mesmo entendendo que eles têm interesse no Everton Araújo. Então, é uma situação aí totalmente difícil, e que o Flamengo explica, né? Essa fonte ligada ao Flamengo explica, olha, uma coisa é o Everton Araújo, se eles quiserem contratar, eles vão pagar caro e vão contratar. A outra coisa é o Rafael Leão, é avaliado em 40, 50 milhões de euros o Rafael Leão, mas contrato daqui a pouco está acabando. Jogador, de repente, pode seguir para alguma outra liga. Tudo tem que ser avaliado, salário altíssimo. Então o Flamengo não pensa nem nessa contratação, não tem essa... não passa... mas o outro é português, o cara é português, mas eu consultei e me falaram que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A possível venda do Everton Araújo pode acontecer se for um valor muito alto, e não tem nada a ver se o Flamengo já entende que é muito difícil prosseguir com um jogador com o salário que recebe, salário altíssimo, vai pedir muita luva. Cara, é uma situação completamente aí, apesar de muitos torcedores acharem legal, eu vi os comentários querendo e tal, mas é uma situação que não tem realmente como acontecer nesse momento, tá certo? É isso, eu convido você